Existem histórias que não nascem do luxo, mas da coragem de enfrentar o julgamento de todos. Hoje você vai conhecer uma jornada onde o amor se levanta contra o preconceito, mostrando que o verdadeiro valor não está no que temos, mas no que escolhemos viver. Naquela manhã, Rafael desceu as escadas de sua mansão como fazia todos os dias, mas algo estava diferente. O som do aspirador ligado se misturava ao cheiro de café recém-passado, e, no meio do salão, entre o brilho do mármore e os vitrais iluminados pelo sol, estava Clara. Ela não parecia se encaixar naquele cenário luxuoso, mas havia algo na postura firme e no olhar determinado dela que, de repente, fez aquele espaço parecer menor do que sua presença. Você acredita que um encontro inesperado pode mudar completamente a forma como alguém enxerga a vida? E será que pessoas de mundos tão distantes podem realmente se conectar? A resposta para ambas as perguntas é sim. Porque, quando o destino decide cruzar caminhos, não importa o peso das diferenças, o que fala mais alto é a força invisível que desperta sentimentos guardados até mesmo nos corações mais endurecidos. Rafael, acostumado ao silêncio de quem trabalha por obrigação, ficou intrigado com a naturalidade de Clara. Ela não abaixava a cabeça ao passar por ele, não se escondia entre portas nem buscava ser invisível, como tantos outros. Enquanto limpava a poeira acumulada, parecia carregar consigo uma dignidade que nenhum uniforme podia apagar. Havia, naquele contraste entre a simplicidade dela e a grandiosidade da casa, algo que ele não conseguia ignorar. Clara, por sua vez, não se deixava intimidar pelo patrão milionário. Carregava no rosto a serenidade de quem já havia enfrentado desafios muito maiores do que olhares de superioridade. Cada detalhe dela revelava uma história de luta, as mãos marcadas pelo esforço, a calma com que encarava cada tarefa, a coragem de sustentar a própria mãe sem nunca reclamar. Naquele primeiro contato, sem troca de palavras, apenas com um olhar breve, os dois entenderam que algo diferente estava prestes a acontecer. E assim, naquele encontro aparentemente simples entre a poeira e o mármore, começava a nascer uma conexão que nenhum deles tinha planejado. Uma chama discreta, quase imperceptível, mas capaz de abalar os pilares de um mundo onde sentimentos verdadeiros pareciam não ter lugar. Rafael nunca havia reparado tanto em alguém como reparava em Clara. Não era apenas a beleza discreta dela, mas o jeito de existir dentro de um espaço que não parecia feito para recebê-la. Ele se pegava observando os pequenos gestos, o modo como ela ajeitava os livros na estante, a delicadeza ao servir o café, até a forma como olhava pela janela quando pensava que ninguém a via. Tudo nela parecia natural, e isso o perturbava. Acostumado a um mundo de aparências, Clara surgia como uma presença que não se curvava, como se a simplicidade fosse a maior riqueza que carregava. Clara também percebia os olhares do patrão. No início, fingia não notar, mas era impossível ignorar a maneira como os olhos dele buscavam os dela em silêncio. Aquilo a deixava dividida. Sabia muito bem onde estava, sabia a diferença de mundos que separava os dois, mas também sentia algo estranho dentro de si. Um calor que vinha não de palavras, mas de silêncios. Ainda que tentasse afastar esse pensamento, o coração insistia em acelerar toda vez que Rafael se aproximava. O primeiro diálogo que quebrou essa barreira aconteceu de forma inesperada. Ele a encontrou no jardim, regando as flores da mãe que havia falecido anos atrás. Clara não sabia da história, apenas cuidava das plantas como parte do trabalho. Rafael, ao ver a cena, sentiu algo que há tempos não sentia: paz. Aproximou-se devagar e disse, com um tom quase íntimo, que aquelas flores tinham sido o orgulho de sua mãe. Clara, sem se intimidar, respondeu que parecia haver vida no jardim, apesar da ausência. Essa resposta simples tocou fundo em Rafael. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o lembrava de sentimentos que não estavam ligados a dinheiro ou negócios. A partir desse dia, os encontros se tornaram inevitáveis. Não eram planejados, mas o destino parecia conspirar para colocá-los frente a frente. Às vezes, era na cozinha, quando ele aparecia de madrugada em busca de um copo de água. Outras, na biblioteca, onde Clara arrumava os livros e Rafael fingia trabalhar, apenas para prolongar a presença dela. O silêncio entre eles carregava uma tensão que nenhum dos dois ousava confessar. Mas o mundo ao redor não era cego. Os olhares demorados começaram a ser notados. Alguns empregados cochichavam pelos corredores, comentando sobre a proximidade do patrão com a nova funcionária. Para eles, não passava de uma distração passageira, mas Clara sabia que cada rumor poderia ser sua ruína. Trabalhava duro para sustentar a mãe doente e não podia se dar ao luxo de perder o emprego.
Ainda assim, dentro dela, crescia um desejo silencioso que brigava com o medo. Rafael, por outro lado, vivia um dilema interno. Era um homem que tinha tudo: riqueza, status, poder. Mas nenhuma dessas coisas preenchia o vazio que ele sentia. Clara surgira como um sopro de vida em meio ao luxo sufocante. A atração que sentia por ela era diferente de qualquer outra que já havia experimentado. Não era baseada em aparências ou interesses, mas na força simples que ela transmitia. Esse sentimento, porém, era também sua maior ameaça. Ele sabia que assumir algo assim significaria enfrentar julgamentos cruéis, não apenas de seus funcionários, mas de toda a elite que o cercava. A primeira vez em que se permitiram um momento além dos olhares foi em uma noite de tempestade. Clara havia ficado até mais tarde, tentando resolver algumas tarefas que tinham se acumulado. A energia caiu, e a mansão mergulhou na escuridão. Assustada, Clara acendeu uma vela na cozinha. Foi nesse instante que Rafael apareceu, molhado pela chuva que o havia surpreendido na varanda. A chama da vela iluminou os rostos dos dois, aproximando-os como nunca antes. Houve um instante em que pareciam prestes a se tocar, mas Clara recuou, lembrando-se do peso das consequências. Esse recuo só aumentou a intensidade do desejo reprimido. A partir daí, cada palavra dita entre eles parecia carregada de significados escondidos. Rafael começou a buscar pretextos para conversar com ela, oferecendo ajuda em coisas simples, como carregar uma caixa pesada ou perguntar sobre o dia. Clara, por mais que tentasse manter a distância, sentia o coração vibrar diante da atenção inesperada. Havia uma batalha acontecendo dentro dela, entre a razão que dizia para se afastar e o coração que implorava para ficar. A pressão externa, no entanto, começava a crescer. Certos sócios de Rafael o alertaram sobre a proximidade com a funcionária, insinuando que aquilo poderia manchar sua imagem. Os comentários, sempre carregados de malícia, chegavam aos ouvidos de Clara como facas invisíveis. Ela sentia a humilhação de ser vista apenas como uma intrusa, alguém que não pertencia àquele mundo. E ainda assim, mesmo diante do medo, não conseguia negar o que sentia. Era como se uma linha invisível o separasse. Uma linha que, se atravessada, poderia mudar tudo. E Rafael, cada vez mais, se perguntava até quando teria forças para não ultrapassá-la. O clima na mansão já não era mais o mesmo. Os rumores que circulavam pelos corredores haviam criado uma tensão que Clara sentia em cada passo. Alguns funcionários a olhavam de lado, outros riam pelas costas, insinuando coisas que a feriam como agulhas invisíveis. Ela tentava se manter firme, concentrada no trabalho, mas o peso das palavras não ditas era quase insuportável. Sabia que, para muitos, não passava de uma intrusa ousada demais para se aproximar do patrão. Rafael percebia o que acontecia, mas por vezes se via preso às próprias amarras. Estava acostumado a controlar salas de reunião, comandar negociações e impor respeito em qualquer ambiente. No entanto, diante daquela situação, parecia perder parte de sua força. Não era apenas a preocupação com Clara, mas também o medo de expor sentimentos que ainda não havia tido coragem de assumir em voz alta. A primeira grande humilhação aconteceu durante um jantar oferecido na mansão. Sócios e convidados da alta sociedade lotavam o salão principal, vestidos em trajes impecáveis e carregando sorrisos calculados. Clara, como de costume, circulava discretamente entre as mesas, servindo bebidas e recolhendo taças. Foi quando uma das esposas dos empresários, com um olhar venenoso, decidiu expor sua malícia. Ao perceber o olhar de Rafael se prender em Clara por alguns segundos, comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Interessante como certas pessoas sabem aproveitar bem as oportunidades, até mesmo aquelas que vêm com um uniforme simples. O salão riu em uníssono, e Clara sentiu o rosto queimar. As mãos tremiam enquanto segurava a bandeja, mas ela não deixou uma única taça cair. A ferida, porém, estava aberta. Rafael, embora inflamado por dentro, se conteve. Sorriu amarelo para disfarçar, mas por dentro se culpava por não ter defendido Clara diante de todos. Mais tarde, quando a festa terminou, Clara subiu ao quarto onde ficava para guardar os utensílios. Estava sozinha quando as lágrimas finalmente caíram. Não chorava apenas pela ofensa, mas pelo peso de se sentir deslocada em um lugar onde nunca seria aceita. Foi então que Rafael entrou. Ao vê-la fragilizada, aproximou-se devagar. Tentou tocar sua mão, mas ela recuou. "Não precisa ter pena de mim", disse ela, com a voz embargada. "Eu não estou aqui para ser motivo de risada.
Eu só trabalho, Rafael. Nada mais. Essas palavras o atingiram como um soco. Ele queria dizer que não era pena, queria confessar que havia algo muito mais forte dentro dele, mas sua boca não encontrava as frases certas. Apenas respondeu, com firmeza: Eles não têm o direito de falar assim com você. Clara respirou fundo, enxugou o rosto e completou: Eles só disseram o que todo mundo já pensa. Que eu não pertenço a esse mundo. Foi nesse instante que Rafael percebeu a força dela. Mesmo ferida, não se curvava. Havia dor em sua voz, mas também uma coragem que ele não encontrava em ninguém ao seu redor. Os dias seguintes trouxeram novas provas. Um dos sócios, aproveitando-se dos boatos, decidiu provocar Clara de forma ainda mais cruel. Enquanto ela organizava documentos no escritório, ele entrou, fingindo buscar algo, e deixou escapar insinuações sobre o tipo de favor que ela deveria estar oferecendo ao patrão. Clara se manteve firme, encarando-o nos olhos e dizendo com calma: O respeito que o senhor não me dá, eu carrego dentro de mim. Não preciso que venha de você. O homem se retirou, rindo com desprezo, mas dentro dele sentiu-se desarmado. Clara havia enfrentado sua maldade sem perder a dignidade. Rafael soube do ocorrido horas depois, e dessa vez, não conteve a fúria. Chamou o sócio para uma conversa reservada e deixou claro que jamais permitiria esse tipo de tratamento a alguém sob seu teto. Foi um choque para aquele círculo acostumado a vê-lo como um homem frio e calculista. Pela primeira vez, Rafael escolhia proteger alguém sem pensar nas consequências políticas ou financeiras. Enquanto isso, Clara se fortalecia. Cada olhar torto, cada palavra amarga, era transformada em combustível para seguir em frente. Sua coragem não vinha de orgulho, mas da certeza de que não precisava de luxo para se sentir inteira. Era essa postura que, paradoxalmente, aumentava ainda mais a atração de Rafael. Ele se via diante de uma mulher que não se vendia ao poder, não se deixava moldar pelo ouro ou pelo prestígio. Era justamente essa autenticidade que o fazia repensar tudo. Numa noite em que a mansão já dormia, Rafael encontrou Clara no jardim novamente. Ela estava sentada perto das flores, respirando fundo depois de um dia pesado. Ele se aproximou e, dessa vez, não quis esconder o que sentia. Você não merece passar por isso, disse, olhando nos olhos dela. Se quiser ir embora, eu entendo. Mas se ficar, eu prometo que não vai estar sozinha. Clara hesitou. A mente gritava para que ela se afastasse, mas o coração pedia para acreditar. E foi nesse silêncio carregado de dúvidas e coragem que ela respondeu, quase num sussurro: Eu não tenho medo deles, Rafael. O que me assusta é não saber até onde você está disposto a ir. Essas palavras ficaram gravadas nele. Não era apenas um desafio, mas uma verdade que ele precisaria provar com atitudes. A coragem de Clara já havia sido mostrada. Agora era a vez dele decidir se teria a mesma força. As palavras de Clara ficaram martelando na mente de Rafael por noites seguidas. O que me assusta é não saber até onde você está disposto a ir. Essa frase, simples e firme, foi como uma faca que cortou o silêncio de sua vida confortável. Ele percebeu que já não podia se esconder atrás do peso da sua posição. Se não tivesse coragem de assumir o que sentia, perderia não apenas Clara, mas também a chance de reencontrar a si mesmo. No entanto, a pressão externa se tornava cada vez mais sufocante. Os rumores que antes se limitavam aos corredores da mansão agora circulavam em jantares, reuniões e até nos jornais sociais. Sócios se mostravam incomodados, insinuando que sua ligação com Clara era um risco para os negócios. Alguns chegaram a ameaçar retirar investimentos caso ele não controlasse a situação. Para aquele círculo, era impensável que um homem como Rafael pudesse comprometer sua imagem por alguém considerada fora de lugar. Dentro da mansão, Clara também sentia os reflexos dessa pressão. Alguns empregados passaram a tratá-la com desprezo aberto, deixando claro que não a viam como parte daquele ambiente. Ainda assim, ela não recuava. Trabalhava em silêncio, com a mesma postura digna de sempre, sem dar espaço para que suas lágrimas fossem vistas. Mas, no fundo, o medo crescia. Não pelo que diziam dela, mas pela dúvida que carregava em relação a Rafael. Será que ele seria capaz de enfrentá-los? O ponto de ruptura aconteceu em uma reunião de negócios. Em uma sala repleta de sócios, um deles decidiu levar a humilhação ao extremo. Em tom irônico, disse que talvez Rafael tivesse perdido a capacidade de raciocinar de forma profissional por causa de distrações pessoais.
As risadas ecoaram entre os presentes, mas Rafael não riu. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando cada um deles nos olhos, até que se levantou. Vocês falam de distração como se amar alguém fosse sinal de fraqueza, disse, firme, sem desviar o olhar. A única coisa que me distrai aqui é a falta de respeito com que tratam uma mulher que é mais forte e honesta do que muitos nesta sala. O silêncio foi imediato. Ninguém esperava que ele fosse tão direto. Rafael sabia que aquela fala teria consequências, mas pela primeira vez não se importava. Não podia mais viver preso ao julgamento dos outros. Clara merecia alguém que a defendesse, não alguém que se escondesse atrás de desculpas. Naquela noite, ao chegar em casa, Rafael procurou por Clara. Encontrou-a no quarto simples que ela ocupava, organizando suas poucas roupas em uma mala. O coração dele disparou. Você vai embora? Perguntou, tentando disfarçar o desespero. Clara respirou fundo, com os olhos marejados, mas sem perder a firmeza. Eu não quero ser um peso para você, Rafael. Não quero ser a causa das suas perdas. Sei que sua vida é grande demais para caber alguém como eu. Ele se aproximou, segurou as mãos dela e falou com a voz embargada. Você não é um peso. Você é a única coisa que me dá sentido. Não vou deixar você ir. Não depois de tudo o que já enfrentou por minha causa. Clara tentou resistir, mas o olhar dele era diferente. Não havia mais hesitação, apenas certeza. Era como se finalmente tivesse decidido lutar não só por ela, mas também por aquilo que acreditava ser verdadeiro. No dia seguinte, Rafael tomou uma decisão ainda mais ousada. Cancelou uma reunião importante e levou Clara para um restaurante discreto da cidade, longe do círculo social que os observava. Ali, entre mesas comuns e pessoas que não se importavam com sobrenomes ou fortunas, ele segurou a mão dela diante de todos. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, não se importava em ser visto. Clara, emocionada, não conteve as lágrimas. Não chorava de tristeza, mas da sensação de finalmente ser reconhecida pelo que era, não pelo que representava. Rafael, olhando nos olhos dela, prometeu em voz baixa. Eu escolho você. Não importa o que eu perca, não importa quem se afaste. Nada vale mais do que estar ao seu lado. Esse momento marcou uma virada. Rafael sabia que enfrentaria tempestades, mas já não tinha medo. A escolha estava feita. Clara, com toda sua força silenciosa, havia mostrado a ele o caminho. Agora era sua vez de provar que não seria apenas palavras, mas atitudes. O mundo ao redor talvez não aceitasse, mas o coração dele já tinha decidido. E naquele instante, entre mãos entrelaçadas e olhares que não precisavam de explicação, Rafael entendeu que a verdadeira riqueza nunca esteve no mármore da mansão, mas na coragem de assumir aquilo que realmente importava. Naquela manhã, Clara acordou diferente. O peso da incerteza ainda estava lá, mas ao lembrar do gesto de Rafael no restaurante, segurando sua mão diante de todos, sentiu algo que há muito tempo não experimentava: esperança. Pela primeira vez, ela acreditava que talvez não estivesse sozinha na luta contra um mundo que parecia sempre querer diminuí-la. Rafael, por sua vez, parecia decidido como nunca. Não era apenas uma escolha de amor, era uma escolha de vida. Ele estava cansado de viver para agradar a uma elite que só enxergava aparências. Ao lado de Clara, descobria uma verdade que não podia ser comprada nem negociada: a de que o amor, quando verdadeiro, tinha força para quebrar paredes que o dinheiro jamais derrubaria. Mas essa nova postura não passou despercebida. No círculo social de Rafael, a pressão aumentou. Alguns sócios o procuraram, tentando convencê-lo de que estava cometendo um erro irreparável. Um deles chegou a dizer, com a frieza típica do mundo dos negócios, que trocar prestígio por um sentimento passageiro seria o maior fracasso de sua vida. Rafael ouviu tudo em silêncio, mas no fundo já sabia que não voltaria atrás. Ele não queria mais viver num palácio de vidro que escondia sua solidão. Clara, ao ver tudo isso, sentia o coração dividido. Por um lado, desejava acreditar naquele amor que surgira contra todas as probabilidades. Por outro, temia ser a razão pela qual Rafael perderia tudo o que construiu. À noite, enquanto caminhava pelo jardim, suas mãos roçavam as flores que ela mesma cuidara. Pensava em como cada pétala frágil sobrevivia ao vento e à chuva, e percebeu que talvez fosse isso que o amor exigia: resistência diante das tempestades. O momento de maior provação veio em uma festa organizada por um dos empresários mais influentes da cidade.
Rafael foi convidado e, para surpresa de todos, levou Clara ao seu lado. Assim que entraram no salão, os olhares se voltaram para eles como lâminas afiadas. Murmúrios começaram, sussurros carregados de julgamento, mas Rafael não hesitou. Segurou a mão dela e caminhou firme, como se cada passo fosse uma declaração. Alguns se aproximaram com ironias disfarçadas de cordialidade, tentando envenenar o ambiente. Mas Clara, de forma serena, respondeu com a mesma dignidade que sempre carregara. Quando uma senhora comentou com desprezo que certas pessoas deveriam saber seu lugar, Clara apenas sorriu e respondeu: "Meu lugar é onde existe respeito." E, felizmente, encontrei isso em quem menos esperava. As palavras dela cortaram o salão, deixando um silêncio desconfortável. Rafael, orgulhoso, sentiu o coração inflamar. Naquele instante, não restava dúvida. Clara não precisava dele para se defender, mas ele queria estar ao lado dela em cada batalha. Aquela noite marcou um antes e depois. Muitos se afastaram de Rafael, alguns negócios foram perdidos, portas se fecharam. Mas, em compensação, outras se abriram. Pessoas que antes também se sentiam presas às aparências começaram a admirá-lo pela coragem. Ele descobriu que perder quem nunca esteve de verdade ao seu lado não era derrota, mas libertação. Dentro da mansão, as mudanças também foram visíveis. O ambiente que antes parecia sufocante começou a se transformar. Clara, com sua simplicidade, trouxe vida aos espaços que estavam congelados pelo luxo estéril. O jardim floresceu como nunca, a biblioteca deixou de ser apenas um depósito de livros para se tornar um lugar de conversas e risadas. O mármore continuava brilhando, mas a poeira da solidão que antes dominava Rafael havia desaparecido. Em uma tarde ensolarada, sentado no jardim ao lado de Clara, Rafael finalmente disse o que guardava desde o início. Eu sempre pensei que meu mundo fosse feito de vitórias, conquistas e riqueza. Mas percebi que tudo isso não vale nada se não há alguém para dividir. Você me mostrou que o verdadeiro valor da vida está no que não pode ser comprado. Clara sorriu, com os olhos marejados, e respondeu: o valor não está no que temos, mas no que escolhemos ser. E você escolheu ser corajoso. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas cheio de significado. Eles não precisavam de mais palavras. Ali, entre o mármore que refletia o brilho de um mundo luxuoso e a poeira que lembrava a simplicidade da vida real, estavam apenas dois corações que haviam escolhido se encontrar. O amor deles não apagava as diferenças, mas transformava essas diferenças em pontes. E essa ponte, construída com coragem, dignidade e entrega, era mais forte do que qualquer preconceito. Naquele instante, Rafael percebeu que havia feito a escolha certa. E Clara entendeu que, por mais que o mundo tentasse diminuir seu valor, ninguém poderia apagar a força de um amor que nasceu onde ninguém acreditava ser possível. Entre o mármore e a poeira, eles encontraram o que muitos passam a vida inteira buscando: o verdadeiro valor do amor. Entre o mármore e a poeira, Rafael e Clara descobriram que o verdadeiro valor da vida está no amor e na coragem de escolher o que importa. E você? O que faria no lugar deles? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Quero muito saber. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve aqui no canal A Vida Conta, curte o vídeo e ajuda a gente a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Sua participação faz toda a diferença para que esse espaço cresça e siga contando histórias que transformam.